Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:13, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Redação e apresentação Wesley Pereira e Daliano Oliveira. Participa dessa edição repórter J. Pereira. Vamos então aos destaques desta segunda-feira aqui no Jornal do Meio-Dia. INSS paga a primeira parcela de antecipação do 13º salário para aposentados. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo do Meu INSS. Carnaval fora de época reúne 10 mil pessoas em 5 dias de festa em Goiânia. Imposto de renda, Receita Federal espera receber 34 milhões de declarações até o dia 31 de maio. Encerra hoje o prazo para o contemplado assegurar vaga na 6ª etapa do CNH Social. IBAMA abre concurso com mais de 1.100 vagas e salários de até R$6 mil. 2,6 milhões de goianos não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Polícia desarticula 2 grandes quadrilhas do tráfico internacional de drogas após mega operação. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia, a notícia como ela é. 12:15, uma ótima tarde para você. Sejam todos bem-vindos à edição desta segunda-feira, início de semana aqui do Jornal do Meio-Dia. Está aberto o prazo de apresentação de recursos para aqueles que tiveram o pedido de isenção de taxa de inscrição para o Enem 2022, negado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. De acordo com o Instituto, os recursos devem ser apresentados até a próxima sexta-feira, data em que se encerra também o período para a apresentação das justificativas de ausência na edição anterior. Os resultados dos pedidos de isenção, bem como daqueles que não fizeram a prova, apesar de terem conseguido a isenção para o Enem 2021, foram publicados pelo INEP no dia 22. Eles foram disponibilizados, Daliana, na página do participante. É também por meio dessa página que a formalização do recurso deve ser apresentado. Para acessá-la, os alunos devem entrar na página. Os resultados das análises dos recursos para pedido de isenção serão divulgados no dia 6 de maio. Poderão entrar com solicitação de isenção os que estão no último ano em escola pública, que fizeram todo o ensino médio em instituições públicas ou que cursaram o ensino médio como bolsistas integrais em escolas privadas. E o IBAMA lançou nesta semana um edital de inscrição para o concurso público no órgão. São 1.143 vagas temporárias para combate a incêndios florestais. São oportunidades para brigadista, chefe de esquadrão, chefe de brigada e supervisor de brigadas, com salários entre R$ 1.212 e R$ 6.060 e cargos com duração de até 6 meses. Ao todo, 3 estados estão recebendo as inscrições: Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Tocantins e Rio de Janeiro. No caso dos brigadistas e chefe de esquadrão, é exigido o ensino fundamental, enquanto que os cargos de chefe de brigada e supervisor de brigada estadual exigem curso superior. Os prazos de inscrição variam de estado para estado, porém respeitando o intervalo entre os dias 19 de abril e 1º de julho. Os locais de inscrição são presenciais, você pode conferir todos os detalhes do concurso do IBAMA. E aqui em Goiás, o carnaval fora de época em Goiânia, a capital, reuniu cerca de 10 mil pessoas em 5 dias de festa. A festividade, que não ocorria há 2 anos em razão da Covid-19, teve início na última quarta-feira e encerrou ontem, domingo, com o Bloco da Diversidade. A estimativa de público foi repassada pela Prefeitura de Goiânia à imprensa na manhã desta segunda-feira. Entre atrações, a cidade teve desfiles e apresentações de escolas de samba em 7 bairros. A abertura da festividade ocorreu na quarta-feira no Cine Goiânia Ouro, no setor central, com concurso de Rei Momo, Rainha e Princesa do Carnaval.
Houve também desfiles das escolas Acadêmicos do Samba, Flora do Vale, Agremiação Mocidade do Samba, Beija-Flor, Blocão, Lualá, Brasil Mulato e Rainha de Goiás. No último domingo, Dalian, ontem, portanto, centenas de foliões participaram do Bloco da Diversidade na Praça Universitária. O evento encerrou a programação de carnaval e contou com a apresentação de DJs e outros artistas, além da distribuição de 10 mil preservativos e testagem rápida de HIV e sífilis. Jornal do Meio-Dia. 12:18 e agora o boletim da Polícia Rodoviária Federal do fim de semana nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás, com o inspetor Nilton Moraes. Boa tarde aos ouvintes da Verde Vale, especialmente ao Jornal do Meio-Dia. Neste final de semana, a Polícia Rodoviária Federal registrou 17 acidentes que deixaram 14 pessoas feridas e 2 mortes. Mas olha só, quase 2.000 pessoas foram autuadas em infrações diversas, sendo que só por alcoolemia 69 motoristas foram autuados e flagrados. Lembrando que tivemos um acidente muito grave, exatamente com a morte de um bebê de 1 ano de idade em função de embriaguez alcoólica. Essa situação aconteceu no início da noite de ontem na BR-060 em Rio Verde, quando em uma colisão entre 2 veículos, o carro da família que transportava pai, mãe e 3 crianças de 1, 2 e 4 anos acabou sendo envolvido nessa ocorrência. O bebê de 1 ano de idade não resistiu aos ferimentos e morreu no local. No outro carro, um rapaz de 46 anos, alcoolizado, foi preso e agora vai responder por crime de trânsito. Inspetor Nilton Moraes, da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, para o Jornal do Meio-Dia. 12:20, voltamos falando de esportes. O Fortaleza conquistou o tetracampeonato estadual com a goleada de 4-0 sobre o Caucaia na Arena Castelão neste domingo. O tricolor do PC recuperou a chama que a torcida esperava e que não foi vista no jogo de ida naquele embate morno sem gols. Viu-se o calor de um time que, apesar de protagonismos individuais, fez uma dança coletiva para anular o adversário. É a terceira conquista com o técnico que ganhou o Cearense em 2021 e 22 e a Copa do Nordeste 2022. E fora dos grupos dos favoritos ao título, o Santos começa o Campeonato Brasileiro em alta e até de forma surpreendente. Neste domingo, o Peixe venceu o América Mineiro por 3-0 na Vila Belmiro e pulou para a liderança. Foi a 4ª vitória consecutiva do Alvinegro em casa na temporada. Marcos Leonardo e Zanocelo 2 vezes fizeram os gols. Com 2 vitórias e um empate, o Santos soma os mesmos 7 pontos do Atlético Mineiro, mas com um gol a mais de saldo. O Coelho, com uma vitória e 2 derrotas, permanece com 3 pontos na parte de baixo da tabela. O Santos volta a jogar na quinta-feira contra a União La Carreira, às 21h30 no Chile pela Copa Sul-Americana. Já o América Mineiro recebe o Tolima da Colômbia, quarta às 19h do Independência, pela Copa Libertadores. E no agronegócio, a safra de cana começou nesse mês de abril no centro-sul do Brasil. Porém, o início dela foi marcado com atraso em comparação com anos anteriores. Com isso, a pouca oferta do produto e alta procura da produção gera uma banalização de preços de commodities, é o que explica o presidente do Sindicato de Indústrias de Fabricação de Etanol do estado de Goiás, André Rocha. Contudo, mesmo com atraso nos próximos dias, o preço do etanol tende a se acomodar, avaliou também. A data de início da safra é marcada pela paralisação do período chuvoso. Quando as chuvas cessam, é possível ter condições de colocar as máquinas para colher a cana-de-açúcar. Porém, o especialista explicou que, apesar de ter diminuído a chuva, a cana ainda não está pronta. Isso porque, nos últimos 2 anos, a produção de cana sofreu com incêndios, geadas e clima seco, o que impactou diretamente na safra. E além disso, em Goiás, as usinas de etanol não estão em pleno funcionamento. Ainda de acordo com André, apenas 50% das usinas estão em pleno funcionamento, o que torna a produção ainda mais lenta. O especialista também lembrou que no estado 90% da produção do etanol provém da cana, já o volume do milho é pequeno, 10%. Porém, mesmo nesse cenário, o presidente do sindicato ainda avalia que os preços nas usinas de Goiás seguem favoráveis. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Há uma mania de brasileiros de falarem mal do Brasil lá fora, né? Não seguem aquela sabedoria do roupa suja se lava em casa. Primeiro foi lá em Boston, o mesmo ministro Barroso, e agora em Berlim, né? Ministro da Suprema Corte do Brasil.
repetiu um conceito lá de Boston de que há um autoritarismo populista no Brasil. Ele erra de cronologia, né? Porque houve sim, 15 anos atrás, 20 anos atrás, né? E inclusive há esse populista autoritário, continua falando em desarmar as pessoas para que elas não reajam a um regime totalitário, a censurar a imprensa com controle dos meios de informação, né? A ameaçar direito de propriedade com MST, né? Tudo isso continua. Mas foi num evento também para estudante chamado Brazil Summit Europe, né? Organizado por uma escola lá com estudantes. E ele abriu no domingo. No sábado, quem abriu foi a grande oradora, foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Participaram também Ciro Gomes, Simone Tebet, o João Dória, né? Mas Dilma disse que o impeachment dela foi uma fraude, né? Isso acertou, né? Porque fraudaram o parágrafo único do artigo 52 da Constituição, que diz que presidente condenado fica inabilitado para a função pública por 8 anos. E aí fraudaram isso, fingindo que não estava escrito. Ela disse que Bolsonaro é o ovo de serpente que foi chocado no impeachment dela, né, que foi um golpe. Isso ela disse lá em Berlim, onde ainda há juízes. E no domingo, o ministro Barroso, ministro da Suprema Corte do Brasil, falando a estudantes, repetiu aquele conceito, autoritarismo, e disse que orienta-se as Forças Armadas a atacarem o sistema eleitoral para desacreditá-lo. Não disse quem faz isso, mas não precisa dizer, né, o que a gente entende o que ele quer dizer. Nunca se viu um juiz da Suprema Corte emitindo juízo sobre o chefe do outro poder, como fez em Boston, como fez agora em Berlim. Certamente eu aplicaria aos estudantes lá de Berlim que o assistiam uma paráfrase de um verso do Bilac, né? Estudante, não verás nenhuma Suprema Corte como esta, né? Lá na Europa, claro que nenhum estudante verá um juiz da Suprema Corte emitindo opiniões assim, por aí. Ele disse também, ressalvou que as Forças Armadas nunca geraram, né, nesses últimos anos, nenhuma má notícia, que estão rigorosamente, né, um comportamento exemplar, etc. Mas aí cometeu um politicamente incorreto contra os latino-americanos. Ele disse que alertou para um retrocesso cucaracho de voltar à tradição latino-americana de colocar o exército envolvido em política. Realmente. Bom, e só para concluir, né, uma notícia aí para vocês, inclusive eu vi na Gazeta do Povo isso, que delatores da Lava Jato, condenados, e que devolveram dinheiro, estão querendo anular as condenações e pegar o dinheiro de volta, com base em decisões do ministro Gilmar Mendes. E encerrando, para quem não sabe ainda, que eu acho que todos já sabem, ganhou a eleição francesa o globalista de centro Emmanuel Macron, né? Ganhou da direita Marine Le Pen. A esquerda nem participou do segundo turno, ficou para trás no primeiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente
prezando excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. 12:28, o primeiro intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira, e já destacaremos para você que 2,6 milhões de goianos não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19. Imposto de renda, Receita Federal espera receber 34 milhões de declarações até o dia 31 de maio. Encerra hoje o prazo para o contemplado assegurar vaga na sexta etapa do CNH Social. Os detalhes você vai saber já, logo após o intervalo aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12:31, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia dessa segunda. Cocaína transportada em jatos de luxo para a Europa e em hidroaviões que dão rasantes em plena Porto Alegre. A polícia desarticulou nessa semana 2 grandes quadrilhas do tráfico internacional de drogas. As quadrilhas não atuavam juntas, mas em comum os criminosos levavam uma vida de ostentação, promoviam festas, se hospedavam em hotéis 5 estrelas e usavam carros importados e diamantes para lavar dinheiro. Uma dessas mega operações, Daliana, foi no Rio Grande do Sul e desmontou uma facção criminosa que tinha conexões com traficantes na Bolívia. A quadrilha também era especializada em roubos e assaltos. Foram 66 mandados de prisão e 58 prisões efetivas. Mais de 1.300 ordens judiciais, cerca de 600 pedidos de quebra de sigilo bancário, fiscal ou tributário e 270 mandados de busca e apreensão em 38 cidades de 4 estados. A Operação Descobrimento da Polícia Federal contou com a ajuda da Polícia Portuguesa, da Interpol e da Agência Americana Antidrogas. 7 pessoas foram presas por tráfico no Brasil e em Portugal. Entre os presos, há empresários políticos, integrantes de uma facção criminosa de São Paulo e uma doleira conhecida da Justiça, Nelma Kodama, que tinha participação importante no esquema. Em 2014, para quem não se lembra, ela foi condenada e presa na Operação Lava Jato quando tentava fugir do país com 200 mil euros escondidos na calcinha. A investigação começou em fevereiro de 2021, no dia em que a Polícia Federal da Bahia encontrou mais de meia tonelada de cocaína num jatinho executivo de luxo que pertence a uma empresa portuguesa de táxi aéreo. E no esporte, o Cuiabá chegou à sua segunda vitória no Brasileirão. Na noite de ontem, o Dourado bateu o Juventude por 1-0 no Alfredo Jaconi em duelo da terceira rodada da Série A. Elton marcou o gol do triunfo em cobrança de pênalti polêmico, marcado com auxílio do VAR já aos 38 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Cuiabá vai a 6 pontos e sobe para a 4ª posição na tabela. O Juventude é o 19º colocado com 1 ponto conquistado e segue sem vencer no Brasileirão. O Juventude volta a campo no próximo domingo diante do Botafogo às 11 da manhã no Engenhão pela 4ª rodada do Brasileirão. E já o Cuiabá tem compromisso pela Sul-Americana no meio de semana. Encara o River Plate do Uruguai na quarta-feira às 19h15 na Arena Pantanal. Pelo Brasileirão, o Dourado recebe o Atlético Goianiense no próximo sábado às 19 horas na Arena Pantanal. E aqui em Goiás, a Secretaria de Saúde do Estado alerta que 2,6 milhões de goianos estão em atraso para completar o esquema vacinal contra a Covid-19. O ideal é que toda a população acima de 18 anos se vacine com 2 doses da vacina mais 1 dose de reforço. O órgão de saúde enfatiza que o coronavírus continua em circulação com pelo menos 3 variantes conhecidas. Embora tenha havido redução de novos casos e de óbitos por Covid-19, a população goiana deve se vacinar justamente para manter o quadro epidemiológico controlado. É o que recomenda a Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria, Flúvia Amorim. É preocupante esse alto número de atrasos para a dose de reforço. Todos os maiores de 18 anos que já receberam a 2ª dose há mais de 4 meses podem procurar um posto de saúde para receber a 3ª dose, foi o que explicou a superintendente. Em Goiás, o governo tem estudado a condição vacinal de pessoas que morreram pela doença desde fevereiro. Os dados indicam que aqueles que não se vacinaram ou tomaram apenas uma única dose estão entre a maioria dos registros de óbitos, com taxa de 23 a cada 100 mil habitantes, na faixa etária acima de 60 anos. Os idosos não vacinados ou com vacinação incompleta têm uma taxa de óbitos 11 vezes maior, bem como uma taxa de internação 6 vezes superior aos idosos que receberam as 3 doses da vacina. Jornal do Meio-Dia.
Encerra hoje o prazo para o contemplado assegurar a vaga na 6ª etapa do CNH Social, o programa do governo do Goiás que oferece carteira de habilitação com todas as despesas pagas. A matéria é com Juliana Carnevale. Nesta segunda-feira, termina o prazo para os contemplados na 6ª etapa do programa CNH Social iniciarem o processo de habilitação, adição ou mudança de categoria. Eles devem procurar uma unidade de atendimento presencial do Detran ou VaptVupt para entregar a documentação exigida para a abertura do Registro Nacional de Carteira de Habilitação. O candidato que perder o prazo será desclassificado. A segunda chamada, com as vagas remanescentes, deve ser divulgada no dia 29 de abril. Nesta etapa estão sendo oferecidas 11.010 vagas para que a população de baixa renda possa obter a primeira habilitação, mudar ou adicionar categoria gratuitamente. De Goiânia, Juliana Carnevale. E a segunda-feira, Daliana, começou com os preços futuros do milho operando do lado positivo da tabela na Bolsa Brasileira. Isso por volta das 9h14 da manhã, horário de Brasília. O vencimento maio 22 era cotado a R$ 92,68 a saca, elevação de 0,29%. O julho 22 comercializava a R$ 94,54. O setembro 22 foi negociado a R$ 95 a saca e o novembro 22 tinha o valor de R$ 96,52 a saca, com um ganho de 0,75%. Segundo informações da agência Reuters, os preços do milho futuro caem em Chicago, já que grandes especuladores aumentaram a sua posição líquida comprada nos futuros de milho na Bolsa de Chicago da semana. E aqui em Mineiros, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAI está informando a população que há um vendedor em ação no município que diz comercializar filtro purificador de água e se apresenta como funcionário da instituição. O SAI esclarece que não realiza esse tipo de serviço, que não disponibiliza funcionários para comercializar filtros ou outros produtos. Caso o vendedor com esse perfil se apresente nas residências, deve ser imediatamente denunciado. Jornal do Meio-Dia. 12h38. Imposto de renda. A Receita Federal espera receber 34,1 milhões de declarações até o próximo dia 31 de maio. Vamos conferir os detalhes nessa matéria de Marquesan Araújo. A Receita Federal informou que até às 4 da tarde da última quarta-feira havia recebido cerca de 15.200.000 declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022, ano calendário de 2021. A expectativa é de que 34.100.000 declarações sejam enviadas até o prazo final, dia 31 de maio. Para os quase 19 milhões de brasileiros que ainda não entregaram a declaração, um alerta: quem perder o prazo deve pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido. Além do prazo, os contribuintes devem ficar atentos a outras questões para evitar cair na malha fina, como explica o especialista em contabilidade Delmar Camelo. O contribuinte precisa atentar para todos os seus rendimentos e recebimentos do ano de 2021. Ele precisa atentar para transações com bolsa de valores e transações onde possa ter ganho de capital, e atentar para despesas com saúde e se certificar de que estão em seu CPF e ou de seus dependentes. Vale atentar também que ele verifique se a data de emissão do comprovante, que pode ser nota fiscal ou recibo, se eles estão dentro do exercício de 2021. Entre os contribuintes que são obrigados a declarar o imposto de renda este ano, estão os que tiveram bens somando mais de R$300 mil até o último dia de 2021. Aqueles que optaram pela isenção de imposto na venda de um imóvel residencial para comprar outro no prazo de 180 dias, todos que passaram a morar no Brasil em qualquer mês de 2021 e continuaram nessa condição até o último dia do ano passado, e quem declarou em qualquer mês de 2021 um ganho de capital na venda de bens ou realizou operações na Bolsa de Valores. Com a colaboração de Vinícius Lopes, reportagem Marquesan Araújo. E a Secretaria Municipal de Educação abriu inscrições para o processo seletivo simplificado para contratação e cadastro de reserva em caráter excepcional, por tempo determinado, de profissionais para a área da educação. A iniciativa visa a contratação temporária de agente educativo de inclusão apoio, agente educativo de inclusão intérprete, monitor de creche, porteiro servente e professor N1. Os contratados vão desempenhar atribuições na Secretaria Municipal de Educação, nas escolas e também nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs. O trabalho consiste no apoio à criança no que se refere ao seu bem-estar físico e psicossocial, a partir do desempenho de atividades em conformidade com as exigências
especificadas no regulamento de escolas e CMEIs. Estão disponíveis 20 vagas para o cargo de agente educativo de inclusão apoio, agente educativo de inclusão intérprete 4 vagas, monitor de creche 60 vagas, porteiro servente 20 vagas e professor N1 144 vagas. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet das 7h30 do dia 11 de abril de 2022 às 17 horas do dia 26 de abril de 2022. As provas serão realizadas do dia 1º de maio às 8 da manhã na Escola Municipal Maria Eduarda Condinho Filgueiras. A unidade está localizada na 6ª Avenida, esquina com a 3ª, no setor central, em frente à Praça Deputado José Alves de Assis. Jornal do Meio-Dia. 12h41, último intervalo do Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira. E já abrimos espaço para nossa redação. De lá chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. TSE registra 1.100.000 novos eleitores entre 15 e 18 anos. INSS beneficiários começam a receber a parcela do 13º salário hoje, segunda-feira. Os detalhes destas e outras notícias você vai saber já aqui no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. 12h44, já de volta com o Jornal do Meio-Dia, edição desta segunda-feira, início de semana, aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, após identificar o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral das últimas 3 décadas, o Tribunal Superior Eleitoral iniciou uma série de campanhas que tem sido bem sucedida e já registrou um aumento de 1.100.000 no quantitativo de novos eleitores entre 15 e 18 anos. Esse número ainda pode aumentar, porque o prazo de novos registros termina no próximo dia 4 de maio. Segundo dados da Justiça Eleitoral, o número de alistamentos eleitorais realizados nos 3 primeiros meses desse ano cresceu em relação às 2 últimas eleições gerais no país. Entre janeiro e março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos. Já nos pleitos de 2018 e 2014 foram emitidos 887.082 e 854.838 novos títulos, respectivamente. De acordo com as estatísticas oficiais, até janeiro deste ano o TSE registrava no total pouco mais de 730.000 títulos emitidos para jovens na faixa etária dos 16 aos 17 anos. Para os adolescentes de 16 e 17 anos, o voto é facultativo. As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização promovida pela Justiça Eleitoral nas redes sociais. Jornal do Meio-Dia. Beneficiários do INSS começam a receber a primeira parcela do 13º salário hoje, segunda-feira. Confira os detalhes desta matéria de Rafaela Soares. A partir desta segunda-feira, o INSS inicia o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º. Os cidadãos podem conferir informações no extrato do INSS, aplicativo para celular disponível em iOS ou Android, ou pelo site gov.br/meuinss, tudo junto. A aposentada Maria do Carmo comemorou a iniciativa e disse que o dinheiro vem em boa hora. Que bom que eu vou precisar pagar umas contas que está atrasado, eu tô com as dívidas, aí vai ser muito bom. O presidente do INSS, Guilherme Serrano, conta um montante que será injetado na economia do país com a antecipação. Nessa primeira parcela, o INSS vai pagar cerca de 28 bilhões de reais. E na parcela seguinte, no mês seguinte, serão mais 28 bilhões de reais, totalizando cerca de 56 bilhões de reais na economia brasileira. De acordo com o economista César Bergo, a antecipação desses valores é muito importante, uma vez que se observa uma queda no consumo. Ele orienta quem vai receber o adiantamento. Então ele deve ter algum tipo de disciplina, fazer uma boa reserva, guardar o dinheiro, aproveitar também, fazer uma reserva de emergência com esse dinheiro, para uma necessidade que pode aparecer, mas de qualquer forma é um momento também de colocar as contas em dia, pagar o aluguel, pagar uma conta de água atrasada, de luz, de telefone e também ajustar as contas do cartão de crédito. O adiantamento foi instituído pela portaria de número 1002, publicada em 23 de março. Os beneficiários do benefício de prestação continuada não vão receber o benefício. Reportagem Rafaela Soares.
E o governo de Goiás vai abrir 7.475 vagas em cursos de qualificação profissional para a população de forma gratuita em 16 municípios goianos a partir do segundo semestre desse ano. A medida será possível após o estado receber 4.600.000 reais do governo federal, firmado em parceria com os ministérios da Educação e do Trabalho e Previdência. A assessora de Educação e Tecnologia da Secretaria de Estado em Desenvolvimento e Inovação, Ludmila Alves, explicou o perfil de cada linha de fomento. O Qualifica Mais, Emprega Mais, abarca cursos de diferentes eixos tecnológicos e leva em conta a vocação produtiva. Já a linha de fomento Qualifica Mais Progredir oferta um curso único, o de microempreendedor individual, de 160 horas, que é destinado para pessoas com 18 anos ou mais e que sejam beneficiárias de algum tipo de transferência de renda, federal, estadual ou municipal. Ele será oferecido em Goiânia e Águas Lindas de Goiás. Os editais com abertura de vagas estão em elaboração pela sede e devem ser publicados em maio. E com menos de uma semana no comando do Inter, Mano Menezes já tem uma espécie de decisão pela frente. Nesta terça-feira, o Colorado visita o Independiente Medellín em Pereira, na Colômbia, e precisa vencer para recuperar os pontos perdidos e se manter com boas chances de classificação na Copa Sul-Americana. A estreia com vitória sobre o Fluminense no sábado no Maracanã foi animadora não só pelo resultado, mas também pelas mudanças no time em relação a ele mesmo. Mais organizado e competitivo, o Inter teve uma atuação segura e mostrou que tem potencial para crescer na temporada. Atualmente, o Inter é o terceiro colocado do grupo com apenas 2 pontos, somado em 6 disputados. Ainda com o Cacique Medina no reservado, Colorado empatou com o 9 de outubro fora de casa e com o Guarenha no Beira-Rio, resultado que acabou precipitando a saída do uruguaio. O Guarenha e o Inter têm o mesmo número de pontos, mas os paraguaios levam vantagem nos critérios de desempate. O próximo adversário e quem está em primeiro com 4 pontos. Ou seja, uma vitória nessa terça-feira coloca a equipe de Mano na liderança do Grupo E. E a cotação da arroba do boi gordo começou a segunda-feira com queda de 1,10%. O produto é negociado a R$327,75 em São Paulo. Em Goiânia, o produto é vendido a R$286,50. Já em Barretos e Araçatuba, São Paulo, a arroba é comercializada a R$308,50. O preço do quilo do frango congelado teve aumento de 1,38% e o produto é vendido a R$8,09. O preço do quilo do frango resfriado também subiu 1,38% e a mercadoria comercializada a R$8,09. No mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial não sofreu variação e o produto ainda é negociado a R$9,48 o quilo. Já em Minas Gerais, o suíno vivo é vendido a R$6,67 o quilo. No Paraná, o produto é comercializado à vista a R$5,48 o quilo. Os valores são do Canal Rural e do CPEA. Jornal do Meio-Dia. 12:50 e agora direto da nossa redação chega o repórter J. Pereira com as informações do fim de semana em Mineiros e região. Semana com bastante ocorrências aqui em nossa cidade, destaques para diversos acidentes de trânsito em nossa Mineiros, registrado pelo Corpo de Bombeiros, todos os acidentados encaminhados à unidade de pronto atendimento aqui de nossa cidade. Destaque na área policial, nós tivemos uma tentativa de homicídio, foi lá no bairro Divino Espírito Santo com o Primavera, onde após uma discussão em um bar, um elemento acabou desferindo um golpe de canivete aí na vítima. Posteriormente, ele disse que estava apenas se defendendo, tendo em vista que a vítima teria, tentado agredi-lo juntamente com outros amigos. O caso ficou a cargo da Polícia Civil investigar quem estaria falando a verdade neste caso. Perturbação do sossego público, Praça do Bauhaus foi alvo da polícia. Vários carros de som foram apreendidos, inclusive um carro de som com menor de idade na direção com volume alto também. Foi registrado ainda também um desacato, um desacato a agentes da infância e juventude aqui do nosso município quando estavam na sua fiscalização de rotina aos finais de semana, em uma determinada distribuidora ali no setor Costa Neri, ao abordar um pessoal que estava em uma mesa e lá contava com 2 menores de idade, 17 anos, e um dos namorados desta menina, ele acabou xingando os agentes. Foi conduzido até o 46º Batalhão, também deve responder em juízo por este desacato. É bom lembrar que os agentes de proteção à criança e adolescente
estão aí a trabalho em nome do juiz da infância e adolescentes. Ou seja, o desacato é direto à autoridade judicial. Mais um estelionato, esse não pode faltar no cardápio do fim de semana, né? Uma pessoa teve um prejuízo de R$22.500. É aquela história que eu conto todos os dias aqui no programa. É a venda de veículos na rede social Facebook. No meio de quem está realmente vendendo o carro e quem está realmente querendo comprar um carro, por exemplo, está um atravessador que conta uma história para o vendedor e conta outra história para o comprador e pede para que os dois não se comuniquem muito, não contem muita coisa dos detalhes um para o outro, justamente para não atrapalhar a manobra dele. E as pessoas começam a ver que caiu no golpe quando deposita o dinheiro. Aí já é tarde demais, geralmente via Pix. Aí o camarada descobre que foi passado a perna porque o verdadeiro vendedor não recebeu dinheiro na sua conta. Aí diz, mas eu mandei pro seu primo, pro seu conhecido, seu patrão. Diz, não, mas eu não tenho patrão, ele é parente seu. E aí descobre que o camarada mentiu pros dois, né? E quem sai no prejuízo geralmente é quem está comprando o veículo. Então fica aí o registro e atenção, negociação tem que ser direta com o vendedor. Quando for olhar um carro, mesmo que tenha um atravessador, pergunte, conversem, esclareçam as coisas, né? Para que você não seja vítima aí de um golpe. Imagina, nos dias atuais, R$22.500, certamente uma economia para poder comprar o carro para a família, agora nesse prejuízo bem considerável, não é? Eram estas as informações de hoje, da redação J. Pereira. 12:54. Chegamos assim ao final desta edição do Jornal do Meio-Dia. Estas e outras notícias você vai encontrar nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, @Verde Vale Mineiros, no site www.verdevale103.com.br e na nossa fanpage facebook.com/Verde Vale Mineiros, de hora em hora na programação Verde Vale 103,7 ou ainda em caráter excepcional. Jornal do Meio-Dia, jornalismo imparcial, a verdade sempre em primeiro lugar. Vem aí na programação Verde Vale, o programa Show da Tarde com Sérgio Demarco. Para você, uma ótima tarde de segunda-feira e uma excelente semana. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.